Ela esteve morta por 7 minutos. Mas o que ela viu depois, ninguém jamais deveria ter testemunhado. Esta é a história de Isabela, uma mulher que descobriu da pior maneira que o fim pode ser apenas o começo. Isabela era o tipo de pessoa que você cruzaria na rua e não pensaria 2 vezes. Morava em uma rua tranquila, trabalhava como assistente de design e tinha uma vida que poderia ser descrita como normal. Ela era cética, pé no chão, e nunca deu muita bola para histórias de fantasmas ou coisas sobrenaturais. Para ela, o mundo era o que se podia ver e tocar. Mas uma noite chuvosa e escura estava prestes a virar o seu mundo de cabeça para baixo, de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Naquela noite, a chuva caía forte, transformando as ruas em espelhos negros e traiçoeiros. Isabela estava voltando para casa, cansada após um longo dia de trabalho. A visibilidade era quase zero. Em uma fração de segundo, o inevitável aconteceu. O carro derrapou, girou sem controle e colidiu violentamente com um poste na beira da estrada. O som do metal se contorcendo foi a última coisa que ela ouviu, antes que tudo ficasse escuro. Nos minutos seguintes, uma equipe de resgate lutava para ter ao lado os destrocos. No hospital, os médicos corriam contra o tempo. O coração de Isabela havia parado. Clinicamente, ela estava morta. E por 7 longos minutos, eles tentaram de tudo para trazê-la de volta. Mas enquanto seu corpo estava inerte na maca, sua consciência estava em outro lugar. No exato instante em que seu coração parou, ela sentiu nada. Um silêncio absoluto e profundo. Não era o túnel de luz que tantos descrevem, nem encontros com entes queridos. Era um vazio, uma ausência total de existência. Era como se ela nunca tivesse existido. Por um momento, que pareceu uma eternidade, foi só isso. Ou nada. Até que uma luz não era uma luz acolhedora. Era a luz de uma tela gigantesca, como a de um cinema, que simplesmente surgiu à sua frente, pairando na escuridão infinita. Ao redor, tudo continuava um breu absoluto. Toda a iluminação vinha daquela tela misteriosa. Isabela, ou o que quer que fosse sua consciência naquele momento, estava paralisada. O medo e a curiosidade travavam uma batalha dentro dela. O que era aquilo, onde ela estava? Foi então que ela ouviu sons. Eram vozes familiares, risadas distantes. Ela olhou para a tela e seu queixo caiu. Era a sua vida. Cada momento desde a infância estava sendo projetado ali. O primeiro dia de escola, o primeiro beijo, as festas de aniversário. Ela viu cada risada genuína, cada lágrima escondida, cada abraço apertado. Mas não eram apenas as boas memórias. A tela também mostrava seus erros, as mentiras que contou, as pessoas que magoou, os segredos mais profundos que ela jurou levar para o túmulo. Tudo estava ali, exposto, em detalhes cruéis, sem filtros, para uma plateia de um só espectador. Ela mesma. Naquele instante, Isabela não era mais a protagonista de sua história. Ela era apenas uma espectadora, forçada a assistir ao filme de sua própria vida, sem poder pular as partes ruins ou avançar para o final. Ela sentiu vergonha, arrependimento, mas também uma estranha sensação de paz ao reviver seus momentos mais felizes. Foi uma experiência avassaladora, uma montanha-russa de emoções que a deixou completamente esgotada. Quando a última cena de sua vida terminou, com o brilho dos faróis e o som da colisão, a tela gigante piscou e desapareceu, mergulhando-a de volta na escuridão e no silêncio. Mas o vazio era diferente agora. Ela se encontrava em um lugar que desafiava qualquer descrição. Não havia chão, teto ou paredes, apenas um espaço cinzento, nebuloso e infinito, que se estendia para todos os lados. Silhuetas escuras se moviam lentamente na penumbra. Pareciam pessoas, mas eram distorcidas, presas a um ciclo eterno de seus próprios medos e angústias. O ar era gelado. Um frio que não vinha de uma baixa temperatura, mas que parecia gelar a própria alma. Gemidos baixos e lamentos ecoavam de longe, criando uma trilha sonora de desespero. Isabela olhou ao redor, tentando reconhecer algum rosto, mas todos eram estranhos, perdidos em sua própria miséria. Confusa e apavorada, Isabela ficou parada, sem saber para onde ir ou o que fazer. Foi então que ela ouviu. Um homem se aproximava. Sua pele era pálida como cera, e um capuz preto cobria metade de seu rosto, deixando apenas uma boca fina e um queixo anguloso à mostra. Ele não andava, parecia deslizar sobre o nada. Em suas mãos, guiava um grupo de pessoas acorrentadas umas às outras, que caminhavam de cabeça baixa,
sem destino aparente. Quando seus olhos, escondidos na sombra do capuz, encontraram Isabela parada e tremendo, sua expressão mudou. Ele parou, e o silêncio se tornou ainda mais pesado. Com uma voz que parecia o raspar de pedras, ele perguntou: "O que você faz aqui?" A pergunta não era de curiosidade, mas de ordem, como um guarda questionando um intruso. Ele carregava um livro enorme, de capa preta, que parecia pesado como o chumbo. Com um movimento lento, ele o abriu. As páginas empoeiradas estavam repletas de nomes, escritos em uma caligrafia antiga, que parecia ter sido gravada há milênios. Seus dedos ossudos percorreram as linhas procurando por algo, procurando por ela. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele parou e olhou para ela novamente. "Seu nome não está aqui. Seu lugar ainda não é aqui." Com um gesto, ele apontou para algo atrás dela. Isabela se virou e viu uma porta simples de madeira que não estava ali um segundo antes. Era a única coisa sólida naquele lugar etéreo. "Vá", disse a figura encapuzada, com uma finalidade que não admitia discussão. Sem pensar duas vezes, Isabela correu. O medo lhe deu forças que ela não sabia que tinha. Suas mãos agarraram a maçaneta fria. Ela girou e empurrou a porta. Outro lado, uma luz branca e ofuscante a cegou por completo. Era uma luz tão intensa que parecia queimar. Quando seus olhos finalmente conseguiram se adaptar, a primeira coisa que ela viu foi o teto branco de um quarto de hospital. Bips rítmicos de um monitor enchiam o ar. Um médico estava debruçado sobre ela, e ela o ouviu murmurar para uma enfermeira: "Foi um sucesso. Conseguimos trazê-la de volta." Isabela estava viva, de volta ao seu corpo. Mas a experiência deixou uma marca indelével. Ela tentava se convencer de que tudo não passou de um delírio, uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro, ou pelos medicamentos fortes que correram em suas veias. Era a explicação lógica, a única que sua mente cética conseguia aceitar. Mas no fundo ela não conseguia esquecer a tela de cinema com sua vida inteira, o lugar cinzento e sem fim, as silhuetas atormentadas, e acima de tudo, o homem de capuz preto, com seu livro de nomes. Foi real, foi apenas a imaginação pregando uma peça no momento mais vulnerável de sua vida? A dúvida permanece. Permanece em Isabela, que agora olha o mundo com outros olhos, e em todos que ouvem sua história. Ela sobreviveu, mas uma parte dela ficou para trás, naquele lugar entre a vida e a morte. E a pergunta que a assombra todas as noites é a mesma que nos assombra agora: o que nós chamamos de fim, é realmente o fim? Ou é apenas o começo de algo muito, muito maior? Obrigado por assistir. Se você também já se perguntou o que existe do outro lado, deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que desafiam a nossa realidade. Até a próxima.